Olá pessoal, meu nome é Thaís Germano, eu sou pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga clínica e eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o autismo. Nós ouvimos e vemos muitas coisas sobre o transtorno do espectro autista e eu queria falar rapidamente para vocês um pouquinho sobre esse transtorno do neurodesenvolvimento. Como que a gente, como pais, podemos perceber algumas características em nossos filhos precocemente? Porque nós sabemos que quanto mais cedo nós fizermos a investigação e trabalharmos com a estimulação, melhores serão os resultados para o desenvolvimento dessa criança. Nós temos os famosos marcos do desenvolvimento, ou seja, quando começa a se andar, a falar, a interagir, a se alimentar sozinho, a sua vida social também vai se ampliando conforme o passar dos anos. E quando nós conhecemos o que se espera para cada fase do desenvolvimento, isso facilita muito o nosso olhar, não só como profissional, mas também, principalmente, como pais. Bom, o transtorno do neurodesenvolvimento, o transtorno do espectro autista, ele muitas vezes, é genético, outras vezes não. Fatores sociais, como o uso de drogas, entorpecentes, enfim, álcool na gestação podem trazer aí um prejuízo para a formação desse feto, pensando que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então é quando a formação desse feto está acontecendo no período gestacional que a questão do espectro autista pode se fazer ali presente. Porém, após o nascimento, somente nós iremos perceber características, principalmente conforme essa criança vai desenvolvendo. Por exemplo, quando a mãe está amamentando essa criança, geralmente esse bebê olha para a mãe. Uma criança autista, geralmente ela não olha para essa mãe no período de amamentação. Mesma coisa num berço, quando você chega e esse bebê olha para a direção onde está a sua fala e o seu movimento. Uma criança autista geralmente apresenta uma dificuldade neste comportamento esperado. Geralmente crianças autistas são aversas a sons, a texturas, tanto alimentares quanto de tecidos, porque existe um transtorno sensorial muitas vezes envolvido nessa criança. Então ela se incomoda com cheiros, com luzes, com barulhos e com texturas. Então nós já ficamos observando, já observamos essa criança nos primeiros meses e anos de vida. Também percebemos comportamentos inadequados que não se espera para uma criança da idade dela. Uma criança que brinca geralmente sozinha, de maneira isolada, utiliza os brinquedos de maneira diferente, tem vontade de brincar com brinquedos também diferentes. Por exemplo, gostam muito de coisas que giram, que rodam. Tem dificuldade em perceber questões de calor, de frio, de dor. A habilidade sensorial, como eu falei para vocês, acontece uma dispraxia, ela é muito pobre nessa questão de percepção sensorial, e a questão motora também muitas vezes apresenta um atraso. Algumas crianças têm o equinismo, que é andar nas pontas dos pés de maneira constante. Temos que ficar bem alertas, porque isso pode causar um problema de encurtamento de tendão e outros fatores aí por pisar de maneira inadequada. Muitos apresentam a ecolalia, que é a repetição de palavras ou frases ou situações que aprende, por exemplo, uma fala de um personagem de desenho, e você percebe que vira uma estereotipia vocal, ela está sempre repetindo essas mesmas palavras. A estereotipia motora pode ser percebida ou não, pode ser bem presente ou não, como movimentos repetitivos de torcer os dedos, balançar os pés, cutucar o cabelo, movimentos de balançar e de flaps com as mãos, que é mexer as mãozinhas. O contato visual é muito pobre, é um contato visual de poucos segundos e falta-se uma intensidade no olhar, é como se fosse um olhar mais distante, mais vago, Então são coisas que nós precisamos estar observando em nossas crianças.
Existe uma sensibilidade alimentar, então muitas vezes tem uma seletividade alimentar, não somente em comer os mesmos alimentos, mas na forma de ingerir esses alimentos, com dificuldades, por exemplo, na mastigação e deglutição, dificuldades na organização desses alimentos dentro do prato, em que não se misturam alguns alimentos, ou persevera em comer sempre os mesmos. Existe uma rigidez de comportamento, de pensamento e perseverações, ou seja, sempre repete as mesmas coisas e é pouco aberto a novidades, explora pouco o ambiente, gosta de rotinas. As dificuldades de mudança são bem delicadas e muitas vezes mostram crises comportamentais, como choro, autoagressão e heteroagressão. Tem dificuldade em entender alguns segmentos de instrução. As interações também são baixas e pobres. Para interagir com os pares, com as crianças da mesma idade, geralmente sentem dificuldade. Então são coisas que nós começamos a observar em nossas crianças. E claro que vale muito a pena observar com um especialista a necessidade de um processo avaliativo. Não pensamos apenas só naquela criança que vai fazer um enfileiramento, que vai classificar e categorizar os objetos. Ela pode apresentar uma memória visual excelente, mas uma memória auditiva pobre. Muitas têm interesse por outras línguas e mostram uma facilidade muito grande por determinados assuntos, porque eles apresentam hiperfoco. Então, percebeu comportamentos diferentes esperado para uma criança da idade do seu filho. A escola sinaliza também que percebe algumas dificuldades desta criança dentro do contexto escolar. Sempre vale a pena fazer uma investigação, levar até a área médica, a pediatria, a psicologia, a psicopedagogia, para que seja feita uma investigação por um especialista em autismo. E se realmente mostrar características para o transtorno, inicia-se então a estimulação dessas habilidades que se mostram em rebaixamento. Habilidades de linguagem, habilidades sociais, habilidades de comunicação. Quanto mais precoce, quanto mais cedo essa criança receber os estímulos adequados pelos profissionais indicados, como terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicologia, aplicação da ciência ABA, que é a análise do comportamento, melhores serão os resultados desse indivíduo para a vida, tendo toda a possibilidade para poder progredir e seguir aí os caminhos, que a vida nos coloca. Então, não deixem para depois. Se a sua criança não apresentar as características do profissional que avaliá-lo, realmente vai dizer que é só apenas uma fase do desenvolvimento e tudo vai passar. Agora, se ele mostrar realmente características de um transtorno do neurodesenvolvimento, isso é algo que nasce com a criança e vai estar com ela durante toda a sua vida. Então, nós, enquanto pais, precisamos priorizar, ouvir os especialistas, conhecer sobre o assunto e buscar ajuda para que seu filho tenha os melhores estímulos possíveis e a sua vida será linda, maravilhosa e cheia de brilho. Espero que tenha ajudado vocês essa pequena conversa, essas pequenas dicas e fico à disposição de todos. Um abraço.